Oi, magias! Bem-vindos de volta ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari. E, bom, antes da gente começar, eu só quero deixar claro que minha garganta não está boa. Eu tive Covid, estou me recuperando, atacou muito a minha garganta. É um ponto do meu corpo que é problemático mesmo. Minha garganta sempre é uma questão de, desde criança, que eu tenho problema com garganta. Graças a Deus eu me recupero muito rápido de doenças, mas a garganta é um ponto muito fraco. Não posso falar um pouquinho mais alto que eu já fico rouca. Então, é um ponto mais deficitário, até mesmo dentro do meu mapa astral. Já tem essa explicação lá. E, de fato, ao longo da minha vida, eu pude constatar que a minha garganta é o que mais pega, assim, pra mim. É onde, primeiro, eu vou ficar doente com essas doenças respiratórias, gripes, resfriados, enfim. A garganta pega demais e é o que mais demora pra eu me recuperar, ainda que eu me recupere relativamente rápido de doenças, tá? Então, minha voz pode falhar aqui ao longo do vídeo, saiba que estou em recuperação, tá certo? Bem, hoje nós vamos falar sobre recados que as cartas têm para te dizer. Então, vai ser uma leitura mais aberta, mais ampla, vou tirando as cartas para ver quais são as mensagens que elas querem passar para vocês, tá bom? Então, para isso, eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a vassoura de bruxa, número 2, a água marinha, o número 3, a hematita. Vamos começar. Grupo de número 1, a vassoura de bruxa. Vamos ver quais são os recados que as cartas têm para dizer para você. Roda da fortuna, justiça, eremita e a carta da temperança. Quais são os recados, as mensagens? Dois de paus, rei de copas, rei de paus, princesa de espadas. Bem, vamos ver aqui. Tá dando reflexo, né? Bom, vamos começar pela roda da fortuna e o 2 de paus. A mensagem que vem aqui é que aonde está travado hoje na sua vida, qualquer área que seja, vai ter um encaminhamento, vai desenrolar algo, tá? Então, situações paradas, situações sem um direcionamento, sem uma noção clara de que caminho seguir, vai desbloquear e você vai descobrir qual é o caminho a ser seguido aqui, tá? E a Roda da Fortuna é uma carta muito positiva nesse sentido, falando que tem abertura de caminhos para você, tem abertura de ideias, de soluções também, então tá muito positiva a seu favor essa mudança, né? Essa roda vai girar a seu favor. Então vai vir uma mudança positiva, você vai ver luz no fim do túnel, ou então você vai ver o que tá te aguardando logo ali na frente. Então, se você sente que tá no caminho e tá escuro, logo a luz no fim do túnel chegará para você, tá? Então, tem essas boas notícias aqui que são de soluções, mostrando caminhos abertos, mostrando, né, facilidades agora. É como se até fosse autorizado agora a situação se desenrolar, tá? Então, também tem essa questão mais espiritual, essa questão mais de como se, por exemplo, saudou o karma, né? Viveu tudo que tinha que ter vivido nessa situação, teve os aprendizados, agora a coisa flui, entende? Então tem essa notícia aqui para você. A gente tem a carta da justiça com o rei de paus. Perdão, rei de paus tá aqui. Rei de copas. Aqui é o seguinte, para aquelas pessoas que estão em algum conflito dentro do campo de relacionamento afetivo,
Tem também solução, só que é uma solução por uma via muito racional, tá? E pode ser também uma solução que não agrade a você, mas é a solução que traz aqui a solução dos conflitos, sabe? Então, por exemplo, é como se falasse assim: pode ser um remédio amargo, mas é um remédio, vai trazer a cura, entende? Então, pode ser uma solução que por vezes você poderia falar: não quero assim, não quero dessa forma, eu não aceito, tem que ser mais do meu jeito, enfim, mas tenta ser flexível dentro de relacionamentos, é claro, saudáveis, que eu tô falando isso, né? Também não é para você se forçar a aceitar o que o outro tá falando sem refletir, sem considerar se é demais para você ou não. Mas caso você esteja vibrando no ego, querendo que a situação seja do jeito que você quer simplesmente, repense. Aqui a carta tá falando assim, olha, tenha flexibilidade, porque pode ser que não seja o melhor, né, para você, o seu sentimento é que não vai ser bom para você, não vai ser um bom negócio, mas que no final traz aqui a compreensão, traz os ajustes, traz o tipo, poxa, a pessoa também fez por mim, sabe? Ela também cedeu. Então acaba que o outro entra também numa energia de ceder também, sabe? O outro fala, poxa, ela estendeu a mão primeiro, então ele estendeu a mão primeiro. Então eu também vou fazer por onde, sabe? Também vou facilitar aqui a vida a dois, a vida do casal, ou a vida da relação aí que vocês têm, né? Então assim, tenta ser flexível, tanto quanto for tranquilo para você. Né? Também não pode ser algo que te fira num ponto, num nível em que a relação fique mais insustentável, porque na verdade você está se diminuindo. Não é para ir por esse caminho, tá? Mas se for do seu alcance ceder agora, benefícios você vai colher, tá? Então tenta quebrar um pouco esse racional pesado que às vezes a justiça carrega, um ego, tá? E a relação vai melhorar muito, porque a gente tem o rei de copas, e o rei de copas é aquela pessoa que cede pelas emoções, cede pelo carinho ofertado, cede por você ter feito a sua parte, ou então cede por você ter sido flexível, entende? Então, assim, tem aqui uma compensação, a pessoa vê o seu esforço, então ela vai recompensar você de alguma maneira, trazendo as facilidades para a relação. Agora, no ato de se relacionar, né? Facilidade em se relacionar. Agora, para aquelas pessoas que não estão se relacionando e estão à procura, querem um relacionamento afetivo, aqui também fala para quebrar o ego. E aí seria, eu não me relaciono com pessoas dessa forma. Por que você não tenta? Eu não quero procurar gente em aplicativo. Por que você não tenta? Eu não gosto do signo tal. Calma, tenta, né? Nem todo signo, todas as pessoas daquele signo são ruins, né? Então cuidado com os extremismos e com as generalizações, tá? Não gosto de pessoas de tal profissão. Calma, tenta, entende? Assim, não fecha muito a sua cabeça para não fechar as oportunidades também. E você pode se surpreender encontrando o rei de copas, tá? E o rei de copas é bom, é boa energia. Então, tenta ser flexível. Agora, para aqueles que não estão à procura de ninguém, não tem a ver necessariamente com esse campo afetivo, que você busca respostas, conselhos e tal. Tá bem consigo próprio. Aqui fala também, vai por essa mesma linha, de repensar seu ego, repensar suas crenças, seus padrões, trazer um pouco mais de flexibilidade e amabilidade para questões internas sua, tá? Porque às vezes a gente é muito duro com a gente é muito rígido, a gente é rígido com o outro e conosco. Então, veja se de alguma forma você não está sendo assim com você ou com alguma outra pessoa da sua convivência e tenta trazer mais água para essa situação. Tenta fluir em água e não voar pela cabeça, né? Porque a cabeça ela vai longe, assim, a gente fica falando coisas pra gente, a gente fica reproduzindo dentro de nós pensamentos, memórias, ideias, como se fosse até para justificar o que a gente está passando, sabe? Então esses diálogos internos em que você se comprova, em que você tem controle de tudo, controle da narrativa, controle, né, do que está pensando, de como deveria ser, de como você agiria, ou de como a pessoa agiu e já traçando ali todas as suas conclusões, sabe?
seus julgamentos também, aqui fala assim, olha, cuidado com esses mecanismos que só fica aqui dentro da mente. Usa também a ferramenta do coração, usa também esse mecanismo de amar, de tentar entender, de compreender, de ter empatia para situações. Não seja tão crítico neste exato momento, a energia que pede para deixar de ser crítico, tanto quanto você conseguir, ou crítica, né? E mais para uma compreensão. O Rei de Copas é a carta do psicólogo no tarô, então também está estimulado a processar certas ideias e tentar fazer uma terapia. Não sei se você está numa terapia convencional, mas outras terapias alternativas, ou então uma terapia consigo mesmo, consigo mesma também, em que você reflete e tenta extrair os dois lados da mesma moeda, o lado luminoso e o lado sombrio, né? Para ver de forma realista e não de forma excessivamente de um lado ou do outro, né? Não é nem para ficar sempre 100% positivo nem 100% negativo, é ver luz e sombra, e assim você vai estar dentro de um realismo real e concreto, porque tudo na vida tem dois lados, certo? E até mais às vezes, mas assim, tudo na vida tem essas polaridades, luz e sombra, positivo e negativo. E você olhando para as duas, você entra num equilíbrio maior, mas não é ficar só na mente, não é ficar só na razão. Então, as polaridades também passam por aí, né? Não ficar só na razão e também beber das águas da emoção. Aí, quando tá demais na emoção, vai para a razão. Então, fazer esse equilíbrio, tá? Principalmente com relação a consigo, né? Com padrões que você carrega de rigidez que você pode ser com você mesmo ou com você mesma, assim como as pessoas com quem você se relaciona. Também podem ser beneficiadas desse equilíbrio que você pode tentar fazer entre razão e emoção, positivo e negativo, tá? E aqui está muito favorecido para fazer esse trabalho interno. Com relação a Eremita e Rei de Paus, aqui fala o seguinte, principalmente em ambientes de trabalho, é importante agora silenciar mais, prestar mais atenção, ser um observador ou uma observadora antes de falar qualquer coisa. Aqui é como se você estivesse sendo vigiada ou vigiado no ambiente de trabalho. E tudo que for dito vai ser refletido e tudo que também não for dito. Então, até aquela comunicação não verbal está sendo vista aqui. E esse rei de paus que está te observando pode inferir algo. Pode pensar, então fulano tá assim, fulano tá assado. O que você quer passar, né? Então aqui é cuidado com a boca, cuidado com o que é dito, pense antes de falar e ao mesmo tempo também cuide com a comunicação não verbal. Porque às vezes você não precisa falar nada, mas a pessoa já tá lendo, já tá te vendo, já tá entendendo o que você tá sentindo ali, o que você tá pensando. Então cuidado, principalmente se for colocar você numa posição, tipo numa saia justa, sabe? Alguém falar assim, esse trabalho aqui tá bonito, tá legal, e você falar, tá não. Cuidado, não fale, pense um pouco antes de falar, porque às vezes pode sair de um jeito muito grosso, pode sair de um jeito muito impulsivo, que você poderia pensar assim, bom, eu poderia ter falado melhor, sabe? Falado com mais jeitinho e tudo. Aqui, a sinceridade, ela tem que ter um pouco de cautela, tá? Nessa leitura aqui, cuidado com a sinceridade sem passar pelo filtro doce da coisa, tá? Porque seria interessante falar com mais doçura para não ser um grande sincericídio que às vezes só vai machucar e não vai mudar uma situação, sabe? Não vai agregar em nada. Então, cautela com isso. E também com as caras e bocas, porque às vezes a gente se denuncia por aí, né? Então, cuidado, controle-se, controle o seu comportamento, sua palavra, para que fique tudo bem, tá? Então, é um alerta aqui. É importante ser um eremita neste momento. E para que o rei de paus veja controle, ou então veja uma pessoa serena, uma pessoa que sabe lidar com as adversidades, ou sabe lidar com contratempos, desafios, tá? Então, tente passar a melhor versão aqui no ambiente de trabalho, a sua melhor versão. E aí a gente tem temperança com Pajem de Espadas. Para aquelas pessoas que têm criança, que cuidam, que têm filhos, ou que entra muito em contato com criança, aqui está muito favorecido o momento de lazer, tá? Até para sua energia
também retomar a níveis mais equilibrados, se possível, porque eu sei que às vezes não dá, mas seria muito legal entrar em contato com crianças ou então natureza, que está muito beneficiado, tá? É meio que, aqui a sugestão é meio que entrar na onda do lúdico, entrar na onda da criança, pode até ser também, agora tá me vindo na cabeça, criança interior. Então você poderia fazer coisas que vão deixar alegre a sua criança interior, sabe? Para você poder resgatar essa pureza, ingenuidade ou alegria de viver, mas sem tantas preocupações do dia a dia, da vida adulta que vai chegando, sabe? Às vezes é importante desopilar um pouco a cabeça por essa via, uma via de entrar em contato com essa atmosfera mais juvenil, essa atmosfera mais de brincadeira, sabe? Muito favorecido aqui para você retomar um certo equilíbrio ou sentir que a sua energia está recarregada, né? Sentir que a sua bateria foi carregada e agora você pode trabalhar, dedicar a sua vida de forma mais ativa e com muito mais energia, tá? Principalmente para aquelas pessoas que estão sentindo que estão um pouco assim apáticos, sem muita vontade de fazer as coisas, ou então tá fazendo as coisas, mas sem muito brilho no olhar, sabe? Sem muito ânimo. Aqui, muito indicado. Inclusive, a gente tá em período de Copa, né? Então, saia com seus amigos, sabe? Criança também gosta de jogar futebol, então por mais que você hoje fale, nem gosto, não ligo para essas coisas, mas é interessante, assim, poder retomar contatos com coisas que fizeram parte da criança, né? Então, sei lá, o que a sua criança gostava de fazer? Pintar, jogar bola, dançar, cantar, sair para um parque, não sei. Faça isso, só que de forma consciente, do tipo, eu vou fazer esse programa pensando na minha criança interior, ou então pensando que eu preciso recarregar minhas energias, e por isso eu sei que retomar o contato com isso vai me trazer nostalgia, energia, nesse sentido, sabe? Uma energia mais jovem, uma energia mais lá do início da minha vida, em que as preocupações não me tomavam tanto assim, entende? Então essa é a sugestão, é isso aqui que as cartas estão dizendo para você, do grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas, veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Vamos aqui para o grupo de número 2 da Água Marinha. O que as cartas têm para dizer para você? Carta do mundo, carta do louco, o sol e o julgamento. Nossa! Só as cartas de fim e de início de ciclo. 19, 20, 21 e o 0. O 0, né, assim, pode ser o 22 também, né? Vamos ver aqui. Cinco de espadas, 8 de espadas, 10 de copas, rei de paus. Bom, começando, a gente tem a carta do mundo com 5 de espadas. Olha, aqui para quem tem algum caso na justiça, alguma ação na justiça, alguém que está fazendo concurso ou prestando vestibular, ou Enem, né? Que passou também tem um tempinho. Aqui tá falando o seguinte: tem caminhos, tem chances de vitória para vocês aqui, para a grande maioria, tá? Então, para todo mundo que tá passando por algum tipo de entrave, algum tipo de disputa, principalmente,
tem caminhos de vitória aqui pra você, porque a gente tem a carta do mundo falando, olha, vocês conseguem, vocês vão chegar mais perto do que vocês querem. Para alguns pode ser que passem, por exemplo, em provas, né? Passem nas provas dentro do número de vagas. Para outras pessoas, vocês vão ter um resultado muito positivo, que pode fazer com que você fale assim, não, no próximo eu passo. Né? No próximo eu passo, tô chegando muito perto. Então tem uma notícia muito boa aqui. Para alguns conseguem, tem êxito passando dentro do número de vagas. Outros podem até passar fora do número de vagas, pode até ser chamado, né, de segunda, terceira, quarta, quinta chamada, ou então ficar ali no cadastro reserva, até mesmo você tendo um avanço muito grande nos seus estudos, que você fala assim, nossa, eu não tirei essa nota no último concurso, na última prova, né, no último vestibular, então eu tô caminhando para algum lugar, sabe? Então vem essa sensação muito favorável aqui, muito positiva. Para pessoas que não estão em disputa, que não estão tentando nada nesse sentido, se estão trabalhando, pode ser sim disputa de uma promoção, de um cargo, né, ou de para algum outro setor, você tendo êxito. Mas para as pessoas que também possam até estar trabalhando, mas não estão em vias de disputa, aqui fala só para tomar um certo cuidado com excesso de trabalho, tá? Excesso de demanda, quem pode mais, quem consegue fazer mais, e aquela coisa meio do espetáculo, assim, né? Tipo, aquela pessoa que trabalha até tarde, aquela pessoa que veste a camisa, que tá ali suando e tal. E aí, aos olhos das pessoas ao redor, como é que tá passando isso? Como é que tá passando essa dedicação toda? Então, tanto tem que ter um cuidado para excesso de trabalho, quanto para as pessoas que estão vendo você trabalhar. Porque essas pessoas podem estar alimentando discórdias, picuinhas, pode estar alimentando falatório, então tem que ter um pouco de cuidado aqui. Fazer o seu trabalho bem feito, né? Dedicar o tanto quanto você consegue dedicar no trabalho, mas só tomar um certo cuidado de transparecer, por exemplo, como eu posso explicar? Transparecer que você tá se dedicando muito por alguma coisa a mais, sabe? Num sentido de talvez estimular uma fofoca, estimular pessoas contra você, porque vê que você se dedica tanto, e aí começa esse falatório, começa a falar mal por trás, ou então a querer puxar tapete, ou a sentir ou sentir inveja, nossa, ou sentir inveja. Então, tem que ter um pouco de cuidado aqui, a forma como você passa, que você tá trabalhando, que você tá dedicando, que você tá fazendo as suas coisas, sabe? Então, é saber ter um pouco mais de jogo de cintura e contornar algumas situações e pessoas que podem ter uma certa malícia aqui contra você, tá? Só para evitar essa energia do ambiente de trabalho, porque pode influenciar, entendeu? Pode influenciar a sua energia, e aí talvez você realmente precise trabalhar muito, mas aí estão sugando a sua energia, você não se dedica tanto assim, ou não entrega, perdão, Covid, gente, tô me recuperando. Ou então, por exemplo, você precisa de muita energia e as pessoas estão sugando a sua energia e no final das contas você acaba não passando, não entregando bons resultados. E aí, de repente, bate um cansaço, bate uma doença, seu corpo, me fugiu a palavra agora, mas assim, a sua fortaleza interior, né? Você pode ficar doente porque começou a ser atacado por energias, por pessoas que não querem que você desenvolva um bom trabalho. Só um momento, gente, deixa eu beber uma água. Vamos lá, retomando. Então, assim, todo cuidado agora é pouco nesse ambiente, tá? E eu sei que às vezes não dá pra gente fazer corpo mole, ficar de conversinha, não trabalhar, né? Porque tem que entregar. Só que aí é tentar se blindar, se proteger, fazer orações, fazer algum tipo de blindagem mesmo, emocional, mental, né? É muito interessante você fazer o seguinte, quando você está no ambiente de trabalho, tem muitas pessoas, as pessoas te veem, ou quando você faz provas também, você se colocar numa pirâmide de proteção, em que dentro dessa pirâmide você fala assim, olha, eu tô aqui blindado de todo e qualquer pensamento, energia, sentimento que vá contra
os meus propósitos, o meu projeto, o meu trabalho, a minha força de vontade para poder fazer o que eu preciso fazer. Então faça esse tipo de mentalização como se você estivesse sendo blindado de qualquer energia que venha de fora, que não seja a sua. Porque a sua você sabe. Ah, não tô bem, mas sou eu. Beleza, tenta se recuperar. O problema é que às vezes a gente não tá bem, a gente não fica bem e ainda o nosso entorno, o nosso ambiente contribui para que a gente caia ainda mais na nossa energia. Então faça esse tipo de proteção aqui, tá? Porque é como se o circo pudesse pegar fogo pelas suas costas, tá? Aí a gente tem a carta do louco com o 8 de espadas. Aqui, as cartas pedem para você se libertar de algum tipo de aprisionamento que você tenha. E esse aprisionamento pode ser principalmente mental, mas também pode ser um aprisionamento emocional, tá? Cada caso é um caso. Mas é um aprisionamento, por exemplo, uma sabotagem que você se coloca às vezes, né? Pode ser o síndrome de impostor ou de impostora, pode ser algum tipo de baixa autoestima, alguma insegurança interna, que pode estar falando mais alto agora e tá falando assim, olha, não deixa que isso tome conta, não deixe que isso tome conta. Não tem que ter essa autossabotagem aqui. Ela não pertence mais ao seu momento de vida. É natural a gente cair aonde a gente sempre cai. Mas perceba o quanto antes para não deixar isso te levar mais para baixo e você falar, não, eu não sou capaz, não vou conseguir, isso não é para mim, tá? Então cuidado com essas vozes que vêm na sua cabeça, que fazem com que você se prenda e não viva a carta do louco. A carta do louco é a carta de você se jogar para a vida, para as coisas, para os projetos, sabe? Renovar a energia. Então, esteja atento a isso, ou atenta, tá bom? Não deixe que esse 8 de espadas aqui te contamine os seus pensamentos. Como eu falei, também pode ser emocional, porque a carta do louco, ela tem essa questão das vísceras, né? De você se lançar, de você reunir energia, bom emocional, boa mente, para poder se lançar novos projetos. Só que isso você tem que estar mais são, né? Você tem que estar em equilíbrio entre razão e emoção. Mas tem que ter uma dose de fogo, uma dose de iniciativa, uma dose de paixão aqui, para você conseguir lidar com as suas atividades. Então, pode ser também algum bloqueio emocional que você tem, algum assunto. Que, claro, vem de alguma questão mental, porque toda emoção começa na mente. Então, assim, no sentido que eu tô falando hermético, tá? Porque às vezes tem emoções que a gente não sabe de onde vem, mas é porque tá no nosso inconsciente. Tem, por exemplo, rompante de raiva. Às vezes você não sabe dizer o certo de onde está vindo, mas se você for investigar a sua cabeça, se você for investigar você mesmo, você descobre qual é a raiz do rompante da raiva. Quer dizer que às vezes está de forma inconsciente, a gente não consegue ver, né? Mas tem aqui questões também emocionais que podem vir, que você não sabe de onde vem e que podem te sabotar. Então, tente entender de onde está vindo, controle, para você poder se lançar sem tantas amarras. Aqui a carta do Sol com o 10 de copas. Olha, para quem se relaciona com alguém, você vai viver uma fase muito positiva com essa pessoa. Talvez até já esteja, mas continua. Para aqueles que ainda não, tá vindo aí um momento mais de calmaria e de muita satisfação emocional. Pessoas que não estão se relacionando podem encontrar parceiros aqui que vão querer a mesma coisa que você. Então tá muito favorável, tá? Para encontrar pessoas mais alinhadas com vocês, que inclusive começa relacionamentos, que começa, né, assim, não, vamos se conhecer, vamos nos relacionar, mas assim, pensando em fortificar a relação, pensando que eu não tô entrando aqui de forma casual. Tô entrando aqui porque eu quero investir nisso aqui, entendeu? Então, muito favorável. Com relação a julgamento e o rei de paus, de novo, situação do trabalho. Cuidado com chefes, tá? Cuidado com chefes, com pessoas de autoridade, dentro do seu ambiente de trabalho. Porque esse líder que está aqui, né, um líder, uma autoridade que está aqui, ela está repensando coisas.
Perdão, ela está repensando coisas, ela está repensando estratégias, pode estar repensando a alocação de pessoas dentro da empresa, ou de quem pega qual projeto. Então, assim, se você está querendo uma promoção, se você está querendo um lugar ao sol, se você está querendo esse reconhecimento, faça tudo direitinho para que essa pessoa pense em você, para pegar esse projeto, para ter esse sucesso profissional aqui, tá? Para outras pessoas, realmente está repensando o quadro, está repensando efetivo, está repensando aqui algumas coisas dentro da estrutura do seu trabalho, entende? Que pode te beneficiar ou não. Então, tente fazer o melhor trabalho possível, né? Para que não incorra situações mais difíceis para você dentro da sua empresa, da sua área, tá bom? Porque aqui não fala se é para um lado ou para o outro, porque o julgamento é uma carta mais neutra. Então, o julgamento é parar e refletir. Só que você ainda não sabe para que lado vai. Porque primeiro você tem que refletir para falar, não, é ajustar esse quadro aqui dentro da empresa. É dar essa promoção para essa pessoa, mas não dá para outra, né? Então, tem essas questões aqui que primeiro vão passar por uma análise para depois você ter uma noção se vai ser favorável para você ou não, tá bom? Então, só se atente a andar na linha, fazer tudo direitinho, tudo certinho, buscar o que você deseja buscar, suas melhorias também profissionais, para que então você possa conversar com essa pessoa de um lugar em que você fez o seu melhor e fez o seu papel ali, né? Exerceu o seu papel. Não tem o que dizer, sabe? E aí até conseguir as coisas de forma mais a te beneficiar necessariamente, entendeu? Porque aí não tem o que a pessoa virar e falar, mas você faltou aqui, você não fez ali, você não entregou tal coisa, sabe? Não tem margem para a pessoa poder ir para um outro caminho da conversa que talvez não é o que você queira, tá bom? Essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Vamos agora para o grupo de número 3, a hematita. Vamos ver aqui o que as cartas têm a te dizer. Sol, diabo, louco e a imperatriz. Sete de ouros, 6 de ouros, 7 de paus, ás de ouros. Bom, começando com o sol e o 7 de ouros. Olha, que fala assim, se você está tentando fazer alguma coisa voltado para projetos, para realização de desejos ou de sonhos, aqui você prospera. Você consegue. Ainda tem um caminho a ser desenvolvido, tá? Mas você tem boas chances aqui de você conquistar o que você quer. Porque a gente tá num 7 de ouros, é como se você estivesse plantando, regando, cuidando. Então, se você planta, rega, cuida, você vai colher algum fruto, né? Diante dessa situação que você tá aí esforçando, gastando tempo, ofertando tempo, seu tempo, sua dedicação. Então, assim, confia e acredita, sabe? É como se aqui falasse para você restaurar a sua fé, ou então aumentar a sua fé diante dessa conquista. Aqui fala que você pode conquistar. Aqui fala que você tem todos os meios e o caminho para conseguir, mas ainda tem trilha, ainda tem jornada, ainda tem um longo período até a colheita, como se fosse isso, tá? Para algumas pessoas é médio prazo, mas para outras pode ser sim longo prazo. Mas ainda tem aqui caminho de vitória para você, tá configurado aqui, sabe? Porque assim, ao longo de uma plantação,
Agora vamos mais para o simbólico. Ao longo de uma plantação, pode vir chuvas que você não estava esperando, pode vir sol que você não está esperando, pode vir alguns fenômenos, né, de fora, que não estão dentro do seu controle, que pode aí dar uma avariada na produção, né, na colheita. Então, aqui fala, olha, tudo que tiver ao seu alcance de fazer, de colocar a mão na massa para botar a energia da conquista, faça, porque você vai ser recompensado. Faça a sua parte. A outra parte a espiritualidade faz. A outra parte o universo faz. E ela vai fazer por você. Porque tem o sol, aqui tem a fé. Acredita. Eles estão olhando, eles estão te guiando, eles estão percebendo a sua luta. Vai vir uma colheita aqui, alguma colheita, né? Então, acreditar nisso. Às vezes, você tá querendo colher, assim, safras e safras. Você quer colher toneladas. Você não vai colher, talvez, toneladas. Você pode colher menos. Mas você ainda assim vai colher, entende? Então, é meio que olhar por esse lado, né? É sonhar, é acreditar, é projetar, criar uma expectativa dentro de um limite saudável também e fazer ação, tá? Aí nós temos o diabo com 6 de ouros. Eu vou pegar um complemento para ver se é isso mesmo que eu tô intuindo aqui. Só um momento, deixa eu tomar uma aguinha. Lembrando, gente, tive Covid, tô me recuperando ainda, tá? Então peço perdão. Mas eu já tô melhor, já me sinto bem pra fazer a leitura, só que a garganta ainda pega, né? Ainda mais aqui que eu fico falando, então acaba irritando um pouquinho. Vamos lá. Diabo, 6 de ouros e 5 de paus. Olha, aqui é importante você dominar, nesse momento, a si próprio ou a si própria. Então, dominar instinto, dominar impulso, dominar emoções, dominar rompantes, tá? Pode ser que você passe por alguma situação em que os seus limites serão testados, em que você vai sentir assim, nossa, estão me atropelando e eu preciso reagir na hora, né? Eu preciso fazer alguma coisa na hora. Aqui fala assim, olha, cuidado, tenha calma, porque às vezes essa primeira reação não vai ser a melhor reação para resolver depois a situação, tá? Então, se você já tem uma personalidade em que você se coloca mais, sabe? Que você já falou, levou, sabe? Essa personalidade mais assim, mais combativa, tenta se controlar um pouco, né? Não precisa também mudar da água pro vinho, porque muitas vezes é questão de personalidade, né? É questão, assim, de que você se constituiu assim, você se criou assim, você cresceu assim. E muitas vezes é difícil você simplesmente falar, não vou ser mais isso, acabou, tchau, né? Mas é tentar um pouco, tentar, sabe? Pra você virar e falar, olha, eu tô no meu melhor momento aqui com você ou com a situação. Sabe por quê? Porque em outros tempos seria muito diferente. Então é pra você até também reconhecer que você é capaz e falar, cara, a fulana ou o fulano do passado reagiria de uma forma, você não sabe a força que eu tô tendo aqui pra reagir de outra forma, pra ser diferente. Então, assim, eu tenho os meus méritos também, né? Não é jogar na cara da pessoa como se, sei lá, como se você quisesse se mostrar ou como se você quisesse sair por maior do que a outra pessoa que tá ali, entendeu? Tipo assim, como se você falasse, por muito pouco eu faria muito pior, sabe? Não é pra se colocar dessa forma. Não necessariamente você precisa falar isso, mas é sentir dentro de você um orgulho de que, poxa, aqui nessa situação eu conduzi de outra forma, né? O fulano, a fulana do passado reagiria de tal maneira que hoje eu não sei se eu me orgulho tanto, sabe? Então eu consegui me administrar um pouco melhor para lidar de uma forma diferente, porque é como se aqui seus limites pudessem ser testados. E é justamente uma prova que está vindo até o seu caminho, um teste, para ver o quanto que você pode progredir, o quanto que você pode mudar. Aos olhos por exemplo, aos olhos das pessoas lá fora, pode ser que você mudou 1 milímetro, mas quando você olha para sua história, você fala, nossa, eu consegui fazer um feito aqui, hein?
Entende? Então é para ter esse reconhecimento e para mostrar também para você mesmo ou para você mesma que você é capaz de mudar alguns comportamentos naquele momento específico. Não tô falando que você tem que mudar para sempre, mas tipo assim, naquele momento específico você respirou 10 segundos e ia falar uma coisa e falou outra, que foi muito melhor ou que deu um resultado melhor para você, entendeu? Então é meio que se testar nisso. Porque é como se falasse, vem uma prova, vem um teste de postura ou um teste de o quanto que você está aprendendo a lidar com algumas situações que você tem, que você carrega, que você coloca para fora, que às vezes pode ser um pouco demais, ou que você poderia se exceder, ou que você poderia meter os pés pelas mãos diante desse comportamento mais impulsivo, tá? A gente tem louco com 7 de paus. Aqui tá falando assim, se você for disputar algum tipo de situação em que você almeja uma posição, um cargo, almeja uma conquista, sei lá, às vezes você quer ter coragem para chegar na pessoa e falar que gosta dela, enfim. Se você tá querendo reunir forças para fazer esse tipo de movimento, aqui diz que você vai conseguir ter forças e que é muito esperado isso, é muito esperado esse comportamento, tá? É muito esperado que você se jogue, se lance para um projeto, tente alguma coisa nova, sabe? Porque a carta do louco tá pedindo isso. E 7 de paus é como se falasse que você já tem condições, você já tem energia para começar coisas novas. Então, aqui eu tô falando para pessoas que têm alguma coisa nova, que quer iniciar, que quer tentar, que quer falar, que quer fazer acontecer na sua vida e que às vezes pode estar sentindo que não tem força nem energia, ou então não deve fazer. Aqui tá falando assim, não, deve. Você tem energia, você tem força. Às vezes você quer chamar alguém para conversar. Aqui tá falando, chame, chame mesmo. Né? Tem essa coragem, tem esse ímpeto. Converse, chame. Né? Enquanto aqui pede para ter cuidado com reações impulsivas que vêm de fora, né? Como se fosse um teste, nesse lado aqui da leitura já tá falando assim, tudo que você quiser começar, usa essa energia impulsiva aqui, entendeu? Então, não é para você entrar em disputas, é para você usar a sua força de talvez entrar em disputas, né? De não abaixar a cabeça, não abaixar a cabeça para as coisas que você quer, não abaixar a cabeça para as suas conquistas. É pegar essa impulsividade que você tem, que pode ir para a sombra, tentar aplicar ela na luz, tá? Mas aqui a gente está lendo mensagens para agora, né? Então eu não estou demonizando as posturas impulsivas, que às vezes tem momentos, tem situações, tem eventos que o que é mais importante é ter a postura impulsiva. É o que vai resolver a situação de pronto, de imediato, sabe? Então a gente não pode demonizar certas características, certos aspectos, mas a gente tem que saber canalizar elas. É só isso. Aqui a gente tem eremita com Ás de Ouros. Olha, vem algum tipo de ganho aqui para você, seja ganho financeiro, presente, algum tipo de destaque, ou então, por exemplo, você sendo reconhecido ou reconhecida em alguma coisa, pode ser você conquistando um relacionamento, se você tiver procura disso, tá? Você às vezes você tá num marasmo, tá saindo com ninguém, de repente pinta a pessoa, pinta a oportunidade, você aproveita e pode ser um encontro muito legal, um encontro muito satisfatório, que pode até, inclusive, se caminhar para algo mais sólido, mais duradouro também, tá? Não é para todo mundo, mas é como se tivesse aqui uma abertura. E aí depois é com você, sabe? Assim, o quanto que você vai conseguir colocar a mão na massa e fazer valer essa abertura de caminhos que tá vindo aqui para você. Mas vem ganho de dinheiro, pode vir promoção, pode vir presente, pode vir reconhecimento, pessoas falando do seu valor, né? Pode ser pessoas te enaltecendo, te botando para cima, reconhecendo seu trabalho, seu valor, o que você fez, uma ajuda, sei lá, um ombro amigo, enfim. Pessoas te reconhecendo aqui, reconhecendo coisas que você fez e te elogiando. Como também pode ser abertura de caminhos para relacionamentos afetivos, tá? Pode vir cliente, pode vir uma nova oportunidade de emprego, ou um dinheiro extra que chega também, uma oportunidade de trabalho por fora, ou então um novo projeto que se inicia, aí são 2 empregos, né? Enfim. Então aqui vem uma bonança nessa parte de relacionamento para aqueles que não estão se relacionando, principalmente, tá?
Para aqueles que estão numa relação, tá na relação. Aqui não necessariamente vai falar da sua, porque aqui tá falando de inícios, né? Se você já tá em uma, não tá falando de vai vir uma nova, mas você já tá na sua e você sabe se tá bem, se não tá bem, como é que tá. Então, pega essa informação mais para esse lado do reconhecimento, de ganhos inesperados, de dinheiro, de entrada de capital ou entrada de projetos, enfim, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, é isso, é isso. Finalizo aqui a sua leitura do grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!